Olá, eu quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta ao nosso programa sobre síntese da Bíblia. E o tema de hoje é sobre as grandes divisões da Bíblia, a palavra de Deus. No texto de Josué, capítulo 22, verso 5, lemos assim: Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Essas palavras foram ditas por Josué no tempo da conquista de Canaã, aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo. E por esse tempo, muitos livros que integram a coleção que hoje chamamos de Bíblia ainda não haviam sido escritos. No entanto, Josué recomendou ao povo que guardasse o mandamento e a lei que Moisés mandou. A que parte das Escrituras Sagradas se referia Josué? Aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esse conjunto de livros é também chamado de Pentateuco, que significa 5 livros. A lei, ou os livros da lei, em virtude do fato de que a maior parte do conteúdo desses livros refere-se à Constituição e os mandamentos da nação de Israel. Esses livros são também chamados na Bíblia hebraica de Torá, que significa ensino em hebraico. Como esses livros foram escritos por Moisés, o material que neles está contido tem sido frequentemente referido como a lei de Moisés. Mas a Bíblia que temos nas nossas mãos é a Bíblia cristã. A Bíblia cristã é um pouco diferente da Bíblia hebraica. Os israelitas chamam suas escrituras de Tanakh, que é um acrônimo formado pelas letras iniciais da palavra Torá, que quer dizer instrução, Nevim, que quer dizer profetas, e Ketuvim, que quer dizer escritos. Foi assim que o Senhor Jesus se referiu às escrituras hebraicas quando falou com os seus discípulos. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. O Senhor Jesus resumiu a Bíblia hebraica em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos, a que o Senhor chamou de salmos, da mesma forma que faziam os rabinos do seu tempo. Na última divisão, os escritos, estavam incluídos os livros de Ruth, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, Ester, Esdras e Crônicas. No entanto, com a vinda do Senhor Jesus ao mundo, foi acrescentada uma nova divisão na Bíblia: o Novo Testamento. A palavra testamento significa concerto ou pacto e representa os termos do acordo que Deus fez com os homens no sentido de revelar sua soberana vontade e obter como resposta o compromisso da obediência e da fidelidade. O Novo Testamento é assim chamado porque representa a inauguração de uma nova aliança de Deus com os homens. Uma aliança tornada possível no nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Assim,
A Bíblia que os cristãos têm hoje em suas mãos representa uma coleção de 66 livros separados por duas grandes divisões. O Antigo Testamento, que contém 39 livros, e o Novo Testamento, que contém 27 livros. E é sobre essa Bíblia, a Bíblia cristã, que passaremos a estudar a partir de agora, a qual chamaremos apenas de Bíblia. Mais de 40 escritores foram usados para escrever todos os livros contidos na Bíblia. E o tempo estimado para que todos os livros que compõem a Bíblia fossem escritos é de cerca de 1.500 anos. Comparativamente, poderíamos dizer que se a Bíblia começasse a ser escrita quando o Brasil foi descoberto, apenas uma terça parte de toda a Bíblia estaria escrita. Os livros do Antigo Testamento têm sido modernamente divididos em 4 grupos. 5 livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. 12 livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e 17 livros proféticos. Destes, 5 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A separação tradicional dos 17 livros proféticos entre profetas maiores e profetas menores tem sido justificada não pelo fato de um profeta ser mais importante do que o outro, mas se relaciona ao fato do tamanho do livro que o profeta redigiu. Ainda que essa divisão tenha algumas exceções, visto que o livro de Daniel, classificado como profeta maior, possui 12 capítulos, enquanto os livros escritos pelos profetas Oséias e Zacarias, classificados como profetas menores, tenham ambos 14 capítulos. Mas essa separação entre profetas maiores e menores tem sido uma forma prática e útil à memorização dos livros. Na realidade, essa classificação foi uma adaptação feita pelos estudiosos cristãos do livro dos 12 da Escritura hebraica, em que os 12 profetas menores estão agrupados num único rolo para a classificação da Bíblia cristã. Nós poderíamos fazer uma divisão básica e simples do Novo Testamento, separando o livro ao meio em 2 grandes grupos, os Evangelhos e Atos, formando um conjunto, e as Epístolas, formando um segundo conjunto. No entanto, a divisão do Novo Testamento, baseada no propósito comum de ensino e na sequência em que foram naturalmente dispostos na Bíblia, é a forma mais completa e naturalmente mais compreensível. Assim, dividiremos o Novo Testamento em 4 grandes grupos: os livros históricos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos, epístolas da Igreja Cristã, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 e 2 Tessalonicenses. As epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão.
E as epístolas judaico-cristãs, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas e Apocalipse. Nós concluímos esta aula com a afirmação de que, embora a Bíblia seja um livro que tenha sido escrito por uma grande variedade de escritores em lugares diferentes e distantes entre si no tempo, ela apresenta uma impressionante e maravilhosa unidade de doutrina e propósito, que não encontra outra explicação senão a de ter sido concebida por uma mente única, por um único autor, que é Deus. Ao usar homens fiéis que escreveram seus livros seguindo o padrão de verdade que lhes ditou, a Bíblia constitui um livro inerrante, ou seja, um livro inteiramente desprovido de qualquer erro nos manuscritos originais. Assim, nós podemos dizer que, pela ação gloriosa do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela chegou até nós de forma inerrante, infalível, única e sobrenatural. Aqui encerramos a nossa segunda aula e convidamos a todos para que sigam conosco neste curso de síntese da Bíblia. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.